Olá, Bianca, aula de ciências de hoje, página 180. Nós temos o jogo Detetive dos Animais. Nós vamos utilizar os anexos 1 e 2 de ciências que nós já utilizamos em aulas passadas e vamos jogar o Detetive dos Animais, né? O objetivo é descobrir um animal oculto. Número de jogadores 2 ou 4, material 18 cartas, então cada jogador ou dupla deve ficar com um conjunto idêntico e deve ser realizado um sorteio para determinar quem começa o jogo. Quem iniciar o jogo deve retirar apenas um animal do seu conjunto de cartas e o ocultar, deixar ele em segredo, enquanto o jogador que vai descobrir o animal distribui as imagens do seu conjunto sobre a mesa, de modo que fiquem visíveis. Para descobrir o animal oculto, o jogador deverá propor no máximo 6 perguntas ao jogador que ocultou a carta, as quais só poderá responder sim ou não. As perguntas devem ser somente sobre as características do animal. Após as respostas, o jogador deve retirar da mesa as cartas que não correspondem às características indicadas, a fim de descobrir a escolhida com base no critério de eliminação das demais. Na última pergunta, o jogador deve dizer o nome do animal oculto. Se o jogador descobrir o animal oculto, as cartas desse animal devem ser retiradas da jogada. Caso contrário, permanecem no jogo até alguém descobrir em uma próxima rodada. A rodada seguinte é iniciada pelo jogador que tentou descobrir o animal e assim sucessivamente, alternando-se quem inicia a jogada. Ganha quem tiver adivinhado a maioria dos animais ocultos. Não são permitidas perguntas como: é um urso? É uma baleia? Faça questões sobre as características do animal. Por exemplo, tem pelos? Tem penas? Tem chifres? Tem garras? Voa? É quadrúpede? É onívoro? É carnívoro? Ou ele é vivíparo? Certo? Agora, atividade 1. O pavão é muito conhecido pela beleza de suas penas. Quando adulto, na época da reprodução, os machos de muitas espécies ficam muito diferentes das fêmeas. Observe a imagem de um pavão macho exibindo sua cauda em forma de leque. Olhem só que coisa mais linda! Qual deve ser a função das penas da cauda do pavão macho retratado na imagem? Como elas são exuberantes, as suas penas atraem a fêmea. Quais são as outras funções das penas? As penas mantêm o corpo aquecido, servem como proteção e permitem um voo. A coloração das penas pode servir como camuflagem, né? Misturada ao ambiente onde o animal está, a ave está, ela se confunde com a cor do ambiente. Isso serve como camuflagem, né? Exercício 2. As emas são aves que não voam e elas são muito encontradas na nossa região, né? Se a maioria das aves voam, quais são as características que as emas têm em comum com as outras aves? As emas são animais vertebrados. Elas possuem penas e bico. Elas são ovíparas, elas nascem a partir de ovos e elas respiram pelos pulmões, né? Só que elas não voam. As emas são aves encontradas no Brasil, não voam, mas são boas corredoras. Agora, vocês vão recortar as figuras do anexo 4 e colar na sequência correta aqui, ó, de acordo com as etapas da construção do ninho do João de Barro. Para isso, compare com atenção as ilustrações e as legendas. A número 1, a matéria-prima para a construção do ninho é barro, palha e esterco. O material é levado para um galho grosso de árvore. 3, as paredes do ninho vão ser erguidas. 4, o ninho terminado, a entrada fica em posição oposta aos ventos e chuvas fortes. Então, dessas imagens, qual que é a número 1? Essa aqui, né?
A matéria-prima para a construção do ninho é barro, palha e esterco, então está sendo coletado. Imagem 2, o material é levado para um galho grosso de árvore. Aqui, ó. Imagem 3, as paredes do ninho vão sendo erguidas. Essa aqui. E a última, no ninho terminado, a entrada fica em posição oposta aos ventos e chuvas fortes. Essa aqui. Exercício 4. Utilize os animais representados das cartas recortadas dos anexos 1 e 2 e classifique-os de acordo com os 5 grupos de vertebrados. Anote os dados no quadro a seguir. Grupos de animais vertebrados. Nós temos os peixes. Quem são os animais que fazem parte desse grupo? Desses que nós temos dos anexos. Nós temos o tubarão-martelo, a moreia e a sardinha. Dos anfíbios, rã-manteiga, perereca e salamandra. Répteis, iguana, jacaré do papo amarelo, tartaruga marinha e lagartixa. Aves, bem-te-vi, coruja, pinguim e avestruz. Mamíferos, macaco de cheiro, coati, girafa e foca. Número 5. Vamos investigar algumas das principais alterações que ocorreram até agora em seu desenvolvimento, desde o seu nascimento até a fase em que você se encontra agora. Descreva as mudanças que ocorreram na sua alimentação, na sua locomoção e nas suas características físicas. Certo? Como que vocês eram logo que vocês nasceram? Do que vocês se alimentavam? Vocês se locomoviam? Não. Só a mamãe que mudava vocês de lugar, né? Quando eram bebês. Depois começaram mexendo os bracinhos, as perninhas, até chegar à fase de sentar, engatinhar, depois andar, né? Alimentavam-se só de leite, depois começaram com as frutinhas, com as papinhas, com os sucos, até chegar aos alimentos sólidos. Viram só quantas mudanças que vocês já passaram desde o dia que vocês nasceram até hoje? São inúmeras mudanças, né? Então, vocês podem listar as mudanças na alimentação, alterações na locomoção e mudanças nas características físicas, né? Então, a apostila sugere assim, ó, mudanças na alimentação. Até por volta dos 6 meses, a alimentação é exclusivamente o leite materno. A partir de então, entram alimentos sólidos, como frutas e alimentos cozidos e amassados com garfo ou mixer, até que por volta de 1 ano a alimentação esteja próxima ao que é consumido pela família. Alterações na locomoção. Por volta de 3 a 8 meses, o bebê consegue se sentar, arrastar-se aos 6 meses, engatinhar dos 9 aos 11 e caminhar dos 11 aos 15 meses de idade. Correr e saltar somente por volta dos 2 anos. Mudanças nas características físicas. Aumento da estatura e do peso, porque vocês vão crescendo. Após o 1º ano, começam a surgir os dentes. Aos 3 anos, a dentição de leite se completa em um total de 20 dentes. Entre 6 e 8 anos, inicia-se a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes. E essa troca termina por volta dos 13 anos. Mas você pode estar escrevendo à sua maneira, tá bom, Bianca? Agora, na próxima página, isso aqui vai ser tarefa de casa, tá? Ao longo desse caderno de ciências, você aprendeu sobre as características de cada grupo de vertebrados. Agora, você vai escolher um animal vertebrado que mais chamou a sua atenção e vai buscar informações sobre ele. E vai anotar na ficha a seguir e depois você vai compartilhar o que você descobriu. Sobre esse animal, você vai colocar na ficha dele o nome popular desse animal, grupo de vertebrados que ele pertence, cobertura do corpo,
ambiente em que ele vive, alimentação, locomoção, desenvolvimento do filhote e alguma curiosidade que você descobriu sobre esse animal, tá bom? Dessa forma, nós concluímos a nossa apostila de ciências do terceiro ano do quarto bimestre, ok?